Alguma vez já sentiu-se sozinho ao lidar com algum tipo de dificuldade? Pode ter sido falta de emprego, pressões na escola, oposição familiar, problema de saúde ou até outra situação aflitiva. Talvez até você tenha procurado ajuda ao passar por isso, mas ficou decepcionado quando outros não deram essa ajuda tão necessária. A verdade, meus queridos irmãos, é que alguns problemas, eles simplesmente não podem resolver-se sem ajuda. Nesses casos, será que o conselho bíblico de confiar em Jeová é mesmo realista e prático? Queridos irmãos, nesse discurso nós vamos falar de dois pontos muito importantes que nos vão ajudar a confiar em Jeová. Primeiro, nós vamos ver que tipo de pessoa é Jeová, porque isso vai nos ajudar a saber se Ele é capaz de ajudar-nos e por que podemos confiar nele. E segundo, nós também vamos aprender como é que cada um de nós, de forma individual, pode demonstrar que confia nele. E para isso, nós vamos usar o exemplo do rei Davi, especificamente as palavras de um cântico que ele escreveu nos seus dias. Então, por favor, primeiro vamos ver aspectos da personalidade de Jeová que nos ajudam a ter a certeza que nós podemos confiar nele ao passar por qualquer tipo de dificuldade, falta de emprego, pressão na escola, oposição familiar, problemas de saúde ou outras aflições. Então, abra sua Bíblia, por favor, no livro de 2 Samuel, capítulo número 22, versículos número 7. Nesse versículo que nós vamos ler, nós vamos ver a primeira característica que Jeová tem que nos ajuda a confiar na ajuda dele. 2 Samuel, capítulo número 22, versículo 7, Davi diz: Na minha aflição invoquei a Jeová. Clamei ao meu Deus. Então, do seu templo, ele ouviu a minha voz, e o meu clamor por ajuda chegou aos seus ouvidos. Bom, meus queridos irmãos, esse versículo deixa claro que, quando Davi estava aflito, quando estava a passar por problemas parecidos aos nossos, parecidos aos problemas que você talvez tenha passado ou está a passar, o que ele fez? Ele invocou o nome de Jeová. É interessante que essa expressão invocar o nome de Jeová nos ensina muito. Davi sabia que o nome de Jeová significa que ele causa o que vem a ser. Ou seja, Jeová não é uma pessoa limitada. Ele consegue fazer tudo o que tiver para fazer. Então, meus queridos irmãos, quando Davi invocou a Jeová, o que aconteceu? A parte B do versículo diz que Jeová ouviu a sua voz. Então, meus queridos irmãos, Jeová é um ouvinte atento. Se você estiver a passar por qualquer tipo de dificuldades, pressões ou perseguição, por favor, lembre de que Jeová é o ouvinte atento. Jeová é um bom ouvinte e ele está disposto a ouvir os teus clamores por ajuda. Por exemplo, quando nós olhamos lá na nossa imagem do manual de atividade, lá na parte esquerda, no fundo da imagem, nós percebemos que uma nossa irmã, que tem uma mãe que não é testemunha de Jeová, que não é cristã, grita contra ela e até rasga as suas publicações. Com certeza, talvez você já passou ou está a passar por isso. Nessas situações, o que você pode fazer? Lembre-se de invocar o nome de Jeová e confiar que ele vai ouvir as tuas orações. A segunda característica de Jeová que mostra que nós podemos confiar nele está em 2 Samuel, capítulo número 22, agora os versículos 14 ao 18.
Veja o que o rei Davi disse sobre Jeová. Então, Jeová começou a trovejar do céu. O Altíssimo fez ouvir a sua voz. Ele atirou as suas flechas e dispersou-os, e, com relâmpagos, deixou-os em confusão. O leito do mar tornou-se visível. Os alicerces da terra foram expostos pela censura de Jeová, pelo forte sopro que sai das suas narinas. Das alturas, ele estendeu a mão, segurou-me e tirou-me das águas profundas. Ele livrou-me do meu forte inimigo, dos que me odiavam e que eram mais fortes do que eu. Que palavras reconfortantes de Davi! Nós aqui percebemos uma outra característica que o nosso Deus Jeová tem. Jeová é muito mais poderoso que os nossos inimigos. É interessante que no versículo número 17, Davi disse que Jeová tirou ele das águas profundas. Ou seja, existem problemas, meus queridos irmãos, que parecem que já não têm solução. Parece que nós já não conseguimos tomar conta deles, lidar com eles. Mas esse versículo mostra que Jeová é capaz de ir para lá, para o fundo onde nós estamos e nos tirar daí. E o versículo número 18, Davi disse que Jeová conseguiu livrar-lhe de pessoas que eram mais fortes do que ele. Então Jeová é muito mais poderoso que os nossos inimigos. Podemos confiar na ajuda de Jeová. E por outro lado, no versículo número 26, Davi disse mais uma outra característica que Jeová tem, que deixa claro que nós podemos confiar nele. Com alguém leal, ages com lealdade. Então, Davi disse que Jeová é um Deus leal. Uma pessoa leal é alguém que nunca abandona os seus companheiros. É alguém que se apega até ao fim. Jeová Deus é assim. Jeová nunca nos abandona quando estamos a sofrer. Jeová sempre presta atenção para cada um de nós de forma individual. Então a nossa pergunta, queridos irmãos, é: conseguimos aprender que Jeová é um ouvinte atento, que Jeová é muito mais poderoso que os nossos inimigos e que Jeová é leal? O que você acha? Será que dá para confiar na ajuda de uma pessoa assim? Com certeza que sim. Mas a pergunta é: como é que cada um de nós pode individualmente mostrar que confia na ajuda de Jeová? Vamos voltar a olhar na imagem para nós descobrirmos como. É interessante que a nossa querida irmã ela está a passar por uma pressão. Mas o que é que ela faz aqui na parte da frente da imagem? Ela tira tempo para ler a palavra de Deus. Então, ouvir o que Jeová tem a nos dizer por meio da Bíblia vai nos ajudar a fortalecer a nossa confiança em Jeová. E é claro, a segunda coisa que nos pode fortalecer a confiança em Jeová é o seu Espírito Santo. Quando nós pedimos o Espírito Santo de Jeová em oração, isso vai nos deixar fortalecidos, vai nos deixar a confiar plenamente na ajuda de Jeová. E terceiro, o lado direito da imagem mostra que além de ler a Bíblia e pedir a ajuda do Espírito Santo, a nossa querida irmã não se isola. Ela junta-se aos irmãos da congregação. Ela sabe que existem amigos que se apegam mais do que um irmão. Então, se nós tivermos tempo para ler regularmente a palavra de Deus, se termos tempo para pedir o Espírito Santo de Jeová e nos apoiar, estar perto dos nossos queridos irmãos, podemos ter a certeza que nós vamos conseguir confiar na ajuda que Deus quer nos dar. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, caso você estiver a passar por qualquer tipo de provação, caso você estiver a passar por perseguição, desastres, insegurança, podemos confiar na ajuda que Jeová nos dá. Portanto, nunca desista, continue firme e faça com que Jeová seja a tua fortaleza. Imite o exemplo de Davi, que percebeu que Jeová é leal e nunca abandona os seus servos.